paz de Jesus com todos vocês que estiverem me ouvindo em todo o território, em todo o Brasil. Quero cumprimentar todos vocês com a graça do Espírito Santo. Quero enviar uma palavra anunciada que Jesus vai falar contigo agora neste momento. Jesus está lá do alto, querendo que você volte. Eu queria falar para os irmãos que não adianta nenhum de nós duvidar que não existe Deus e que nós saiu do ar. Todo homem, toda mulher que existe aqui na terra foi saído de Adão e Eva. Nunca houve um homem ou uma mulher que não fosse surgir de Adão e Eva. Então, como foi saída de Adão e Eva, precisamos de acreditar que existe Deus que fez Adão. Porque se não tivesse Deus, não tinha feito Adão. Tá bom? E queria que, às vezes, seguir não é todos que querem seguir. Mas cada um segue o teu modo de agir, só porque no dia do julgamento, quem tiver amado a Deus, é de Deus. O que não tiver amado a Deus, fica por fora. Compreendeu? Então, mas o necessário é nós, homem e mulher, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de todo o nosso esforço e de todo o nosso consultamento. É o primeiro mandamento que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu esforço e de todo o seu coração. Ele diz que o semelhante a esse é o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como nós amamos nosso próximo? É não condenar os nossos irmãos, não fazer injustiça com nossos irmãos, matar a fome dos nossos irmãos, hospedar quem estiver deshospedado, vestir quem está nu, calçar quem está descalço, dar de comer quem está com fome, tirar do fundo do poço aquele que estiver afogando, estender a nossa mão para os mais pequenos, não fazer distinção de pessoas, não pensar que nós seremos maior do que os nossos irmãos, que toda a carne aqui nesse mundo morre e apodrece. Porque se existisse um homem aqui nesta terra, que a carne dele não apodrecesse, que ele não morresse também, eu não falaria nada com essa pessoa. Mas como nenhum homem, nenhuma mulher fica vivo, quando Deus fez Adão, ele falou, do pó da terra você saiu, do pó da terra você voltará. E teu espírito erguerá, ou para as trevas ou para a luz. Então precisamos de ter esperança e amar nossos irmãos de verdade, praticar a justiça, que Deus diz assim, quebrai o jugo do oprimido, rompei as cadeias injustas. Se nós fazer a injustiça, vão receber em dobro de Deus, conforme nós fazemos com nossos irmãos. Se nós fazer a bondade, vamos receber também em dobro de bondade que nós fazemos com nossos irmãos. Por isso precisamos de refletir que é uma força maligna que está tentando vencer o nosso espírito. Muitas vezes a gente é um escolhido de Deus e está entrando uma força maligna para poder levar o espírito da gente às trevas, para quando a gente morrer, o espírito ficar nas trevas. Precisamos de acordar, abrir nossos olhos, não pensar que seremos maiores do que o outro. Todos adoecem, toda a humanidade aqui adoece. Tem a época que a enfermidade pega ele, não tem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem estudado, nem quem não é estudado. Pode ser quem é formado, pode ser quem não é. O dia que a enfermidade entra nele para poder matar ele pode oferecer muitos bilhões para a morte, que ela não afasta dele. Unicamente um homem que tem poder contra a morte é só Jesus. Porque antes de Jesus vir ao mundo, a Bíblia diz que nenhum homem salvaria. Todo homem que morria, que chegava na porta dos céus, fala que o Satanás acusava as almas, o pecado das almas, e não entrava, voltava ao pó da terra. Ficava no ar clamando por Deus. Então vamos prestar bem atenção. Então Deus se viu aquele lamento daquelas almas e jurou de mandar o Salvador, que é o Rei dos Reis, Senhor de meu Senhor, que ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Todo aquele homem que nele cresce não ficaria confundido. No último dia ressuscitaria dos mortos. Todo que criasse nele seria ressuscitado dos mortos. Então foi que veio Jesus, não aceitou o pecado no corpo dele, nem a granduria, nem usou riqueza, só usou a pobreza para dar exemplo, para abrir uma porta da salvação para a humanidade, para mostrar à humanidade que se você for rico, você tem que fazer de pequeno,
para poder você a preparar a porta do você entrar nos céus. Eu estou pregando aqui, eu não ganho dinheiro de ninguém, eu prego por misericórdia, eu nunca cobrei a obra de ninguém, eu faço meus louvores e ponho na internet, tudo grátis, eu doarei para os irmãos regravar, pode regravar à vontade. Eu nunca cobrei a obra para pregar de ninguém, nunca cobrei, porque para mim ser um verdadeiro servo de Deus, eu não posso cobrar a obra. A obra, Deus não cobra o ar, não cobra a chuva, não cobra o sol, não cobra a lua, Ele não cobra nada disso de nós, nem a entrada nos céus, e nem a defesa que Ele nos defende da morte e da enfermidade, Ele não cobra nada de nós. Precisamos de fazer grátis. Nós merecemos o nosso sustento, que Jesus diz. O sustento nós possamos alimentar de qualquer obra de Deus, mas o sustento é um e riqueza é outra. Viu, meus amados? Queria abrir os olhos dos irmãos, que não é que eu estou ensinando vocês, mas cada um Deus usa com o Espírito Santo de uma maneira, mas o Espírito Santo, ele se relata numa verdade só, compreendeu? Aquele que pregar contra a força do Espírito Santo, ele não é o Espírito de Deus, ele é um espírito enganador que está na pessoa, muitas vezes falando, tem Jesus, falando de Deus, mas ele é uma pessoa que não ama o próximo, ele não tem amor nos seus irmãos, que é semelhante como ele, que tem sangue na veia como ele. Amém? Glória, glória. Quero enviar essa palavra para vocês, que ninguém entra nos céus a não ser que amar nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nenhum de nós são dignos de receber a força dele verdadeiramente como merecemos. Nós não merecemos. Nós não somos dignos de receber a força de Deus, porque Deus é espirituais, nós somos carnais, mas Ele nos ensinou um modo de nós agir para poder, quando nós morrer, não ficar nas trevas. Amém? Glória, glória. Por isso que Jesus veio e venceu a morte, e hoje a chave da morte está nas mãos de Jesus, e a chave da vida. Abre as portas do céu e põe lá dentro quem ele quiser, e fecha do inferno quem ele quiser também. Hoje, o único homem que tem poder de lutar contra as trevas é só Jesus Cristo. Porque Ele é luz, Jesus não é treva, Jesus é luz, amém? Glória, glória. Queria deixar essa mensagem para todos os meus irmãos que me ouviram, em todo o território, em todo o Brasil. Ouve essa palavra, abre os seus olhos, lembre que todos nós somos filhos de Adão e Eva. Não existe um homem nem uma mulher aqui, pode ter religião de tudo enquanto é qualidade aqui, mas é bobagem do pessoal, a religião não salva ninguém, compreendeu? No dia que Deusinho vai levar aquela pessoa que amou o seu próximo, para poder consistir com o amor de Deus. Esse é que ele vai levar, ele não está nem aí se é no meio de macumbeiro, se é de católico, se é de crente. Deus fala que a salvação está nas nossas obras. Nós somos o templo do Espírito Santo habitar. Nós somos a igreja viva de Deus habitar. Se nós quisermos construir uma igreja no nosso corpo, nós construímos. Como nós construímos uma igreja no nosso corpo? Fazendo bondade, fazendo justiça, libertando os oprimidos, quebrando o jugo dos oprimidos, daquelas pessoas que estiver sofrendo, está dormindo na rua, vamos dar um jeito de hospedar ele, ele é nosso irmão também, ele está pobrezinho, mas ele é a mesma pessoa nossa, amém? Glória, glória. Receba aí essa palavra que eu estou anunciando para vocês, para que vocês possam abrir os olhos de vocês, ter mais firmeza, e a lembrar que Deus é Deus, e santo, e porque ele destruiu a cidade de Sodoma, mandou 2 anos na cidade de Sodoma, o povo lá era perverso, era incrédulo, só morava naquela cidade o sobrinho de Ló, de Abraão, que era Ló. Só aquele homem foi salvo daquela cidade, daquela matança. Os 2 anos desceu uma chuva de saraiva, de fogo e de enxofre naquela cidade, que arrasou a cidade. Fala que até hoje lá existe o mar morto no estrangeiro. Deus não concedeu nem de construir uma cidade naquele lugar, de tanto que ele agitou contra aquela humanidade. Então precisamos de acreditar que existe Deus, que além de Sodoma, ele destruiu muitos lugares, Deus mandou os anjos destruir, para mostrar o homem. Na época de Faraó, ele mandou 10 pragas. Por quê? Faraó queria ser o maior, queria ser melhor do que os homens. Ele pensava que ele não era de fogo como os homens, a riqueza dele cobriria para ele não morrer. E ele enganou,
que Deus mandou uma praga, mandou 10 pragas dentro do Egito, que matou, fez uma matança geral nos egípcios, compreendeu? Até por fim, até o filho do rei foi morto. Porque o filho do rei, que é aquele primogênito dele, foi morto também. Sabe por quê? Para poder ele tirar o império daquele homem e ele não escravejar os irmãos que estavam na presença dele, que eram os israelitas. Amém? Deus, se ele pegar um homem de empreito, quem é o homem? Quem é o homem? Com o estrondo que ele mandar, ele arrebenta, ele destrui qualquer capital, qualquer cidade. Vamos lembrar que nós somos pequenos na presença de Deus. Vamos fazer justiça com nossos irmãos, porque se nós pensar que porque temos cargo aqui na terra e temos estudo mais do que o outro e abusar dos nossos irmãos, Jesus diz assim, seja misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Ele diz, seja misericordioso. Ele diz, não julguei para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado, porque com a mesma medida que vós medir para o seu próximo, eu também medirei para vós. Amém? Vamos prestar bem atenção nisso aí, meus irmãos. Eu estou exortando os irmãos, não é abusando de irmãos e nem de religião de ninguém, porque salvação não é religião, salvação é obras e justiça e paz e amor em nosso coração com nossos irmãos, que corre o sangue do mesmo tipo que corre na nossa veia. A salvação vem disso aí, não de qualidade de igreja, que Jesus disse que tudo vai ser destruído no fim das eras. Tudo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Tudo que o homem fez vai ser destruído. Então, o homem só vai ser destruído se você não construir uma igreja de Deus no seu corpo. Mas religião não leva ninguém para os céus. E o importante da nossa vida é quando nós morrer, a nossa alma ter um sossego com Deus e não ficar nas trevas, porque essa lua, esse sol, as estrelas, tudo, Jesus proclamou que vai cair na terra. As estrelas vão cair tudo na terra, o sol vai apagar, a lua não vai dar mais clarão, as águas vão jogar em toda parte do mundo. Fala que muitos homens morrerão de medo só da expectativa do risoar, do bramir do mar. Muitos homens vão morrer só de medo, porque não vai ter livrança das águas. Então, meus irmãos, vamos se preparar, vamos ser humildes, vamos fazer caridade, vamos se preparar para que a nossa alma não fique nas trevas quando Deus tirar essa luz dessa terra. Glória, glória, receba aí e disca aí, pode discar aí Geraldo Porto aí na internet aí, que aparecerá os meus vídeos para vocês. Eu sou um pregador e um cantor que eu canto e prego graçosmente para cooperar com as almas dos irmãos. Ninguém está me pedindo conselho, mas Jesus falou assim, ide o mundo inteiro e pregai o meu evangelho a toda criatura. Todo que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, porque não creu no testemunho do Filho único de Deus. Jesus é o fim da lei, ele veio para salvar as nações que nele crê. Por isso que eu estou anunciando, não é porque ninguém me pediu para pregar o evangelho e nem ensinar, porque eu não sou constituído ensinador de ninguém, unicamente estou cumprindo a obediência que Jesus mandou os apóstolos, diz, vai ao mundo inteiro, pregar meu evangelho a toda criatura, todo que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, porque não creu no testemunho do Filho único de Deus, amém? Glória, glória. Receba esta pregação que preguei, em nome de Jesus.